paz do Senhor. Eu sou o evangelista Valdir Souza e tenho a grata satisfação de, neste momento, estar comentando a lição de número 9, que tem como título O Evangelho do Apóstolo Paulo e sua Pedagogia. Encontramos essa lição com os textos de referência que se encontra em Romanos, capítulo 1, do verso 14 ao verso de número 17, e que tem objetivos que são os seguintes: mostrar que a pedagogia paulina se ocupa em firmar convicções verdadeiras que proporcionarão estar em paz com Deus e consigo, revelar a necessidade da constante renovação da mente cristã através do ensino e da meditação, e promover na pessoa a comunhão com Cristo através do aprendizado da palavra, das virtudes e hábitos mentais e sadios. A lição de número 9, no seu tópico de número 1, ela coloca o objetivo de firmar convicções. E o tópico 1 nos apresenta algumas situações interessantes. O tópico 1.1 nos revela: o homem precisa da justificação. E quando observamos esse ponto, Paulo trabalha de uma forma didática e sistemática, porque a palavra pedagogia nos revela o ensino, a forma de anunciar as verdades poderosas de Deus. E nada melhor do que o veterano e apóstolo Paulo, agora, através da carta aos Romanos, esta que é, sem dúvida nenhuma, a carta mais teológica, não só escrita por Paulo, mas de todo o Novo Testamento. Paulo, ele nos revela de uma forma didática e sistemática a situação do homem que precisa da justificação. Vejamos, trazendo esse ponto de uma forma didática e sistemática, Paulo nos revela 3 situações interessantes. Primeiro, todos os homens são pecadores. Romanos, no capítulo 3, verso 23, revela: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo continua o seu tratado dizendo que todos os homens estão sob condenação eterna, porque diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Porém, o mesmo Paulo que define a situação do homem, que define a condenação em que o homem está, Paulo também demonstra que todos os homens podem ser salvos e justificados por meio de Cristo Jesus. E ele utiliza mais uma vez o texto de Romanos, agora no capítulo 5, verso 8, que nos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Paulo, de uma forma didática, sistemática e ao mesmo tempo reveladora, demonstra-nos, queridos professores e superintendentes, que a graça de Deus é poderosa para justificar em qualquer época, em qualquer nação e qualquer homem, trazendo ou tirando-o das trevas e colocando-o no maravilhoso reino do Filho do seu amor. O tópico 1 também nos apresenta, o tópico 1.2, a fé no Evangelho é o único elemento capaz de justificar o homem. Claro, a obra de Cristo é completa, a obra de Cristo é plena, porém, há um elemento importantíssimo que o homem deve entender, conhecer e, acima de tudo, exercer para alcançar essa justificação. Paulo agora escreve aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8, dizendo: pela graça sois salvos. Aí ele coloca um termo: mediante a fé. E esta fé, querido professor, superintendente, é a fé em Cristo Jesus, o elemento poderoso para justificação e, acima de tudo, salvação. No tópico 1.3, o autor coloca: Jesus Cristo é o preço pago para a nossa justificação. Sem dúvida nenhuma, na carta de Paulo aos Romanos, com muita propriedade, ele demonstra este fato com muita colocação e, acima de tudo, de uma forma simples e sistemática. No tópico 2,
o autor coloca Paulo e a construção do conhecimento. E ele coloca no 2.1, tudo parte das Escrituras. O 2.2, ele coloca fé para entender. E no tópico 2.3, ele coloca a renovação da mente. Porém, quero destacar um pouco aqui a pedagogia do apóstolo Paulo. Ela nos revela algo interessante. Paulo, queridos professores, Paulo era um pregador da palavra. Paulo não se preocupava com alguns elementos que hoje, infelizmente, estamos encontrando no meio de uma sociedade que quer fugir, que quer sair do real contexto daquilo que chama-se verdade sobre Deus. Paulo, ele prega a autêntica e poderosa palavra de Deus. Paulo nos ensina com muita propriedade que não há vida sem a aplicação da palavra de Deus. E acima de tudo, queridos professores e superintendentes, não há evangelho sem palavra de Deus. Não há renovação sem palavra de Deus. Há muitos que estão pregando o evangelho, há muitos que supostamente pregam o evangelho, mas quando se interroga sobre práticas e sobre a regra de fé, a prática e a regra de fé está em elementos místicos que totalmente estão contrários às verdades de Deus. Você, querido professor, que quer ser e quer continuar sendo usado por Deus para ministrar uma autêntica e poderosa aula, não se esqueça, a palavra de Deus é o firme fundamento para uma vitória, para uma vida de vitória em todas as áreas da vida. Partindo desse ponto, nós logo entendemos que Paulo, veterano Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não me envergonho deste evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Note bem que Paulo coloca, é o poder de Deus. E é este poder de Deus que pode renovar a nossa mente. É este poder de Deus que pode renovar as nossas vidas. É este poder de Deus que tem a capacidade de transformar o velho homem em um novo homem, de transformar uma criatura caída em uma nova criatura segundo a imagem e semelhança de Deus. No tópico 3, temos aqui pedagogia que transforma vidas. E dividindo o tópico 3, o autor coloca no 3.1 o conteúdo do Evangelho, o 3.2 o lado pragmático do Evangelho e o 3.3 o objetivo de um ensino transformador do Evangelho. Olha, queridos professores e superintendentes, destacando aqui o 3.3, objetivo de um ensino transformador do Evangelho. Nós não podemos ter ou conseguir conhecimento, tanto da parte de Deus, como também no aspecto intelectual, apenas para tê-lo como algo a ser usado em um ou em outro momento de situação difícil. Não. Entendemos aqui nesta lição que o objetivo de um ensino transformador do Evangelho é, acima de tudo, adquirido por homens e mulheres que têm a palavra de Deus como regra de fé, como instrumento de Deus, mas que, acima de tudo, entendem o chamado de Deus para as suas vidas. E a grande verdade sobre esse ponto aqui são duas verdades poderosas. Primeiro, o reconhecimento de que fomos chamados para ensinarmos a palavra de Deus com graça e com autoridade. Não há tempo, não há momento e nem há situações para queremos ensinarmos a palavra de Deus para nos autoglorificarmos, para nos exaltarmos ou para nos engrandecermos.
Paulo nos ensina que o ensinamento da palavra de Deus é para a glória de Deus e para louvor do seu nome. E a segunda verdade é que fomos chamados para ministrarmos a palavra de Deus de uma forma transformadora. Isto é, sem dúvida nenhuma, um fato interessante e intrigante. Não fomos chamados apenas para ministrar, fomos chamados para ministrarmos uma palavra que transforma. Não fomos chamados apenas para sermos alguém que está em um cartaz, em um banner, em um folder, como um palestrante ou um ministrante, mas fomos chamados sim para ministrarmos uma palavra que cura, que liberta, que traz ao mais vil pecador a esperança de que Cristo morreu e ressuscitou para transformar vidas. Deixo aqui, queridos professores e superintendentes, esta palavra que venha a trabalhar ou que venha a nos confrontarmos neste momento. O que eu tenho ensinado, o que eu tenho ministrado, tem sido para a minha glória e para a minha promoção? Ou o que eu tenho ensinado, o que eu tenho ministrado, tem sido para a glória e o louvor de Deus? Que Deus em Cristo possa continuar falando aos nossos corações e revelando-nos a sua poderosa e soberana vontade.